Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, onde semanalmente a gente ouve sobre como que é morar e trabalhar fora do Brasil e trabalhando também em tecnologia. Aqui quem fala é o Gabriel Rubens e pela primeira vez a gente vai para a Romênia, mais precisamente Bucareste, com o Stênio Galvão, que vai contar pra gente sobre esses mais de 4 anos que ele já tá trabalhando e morando por lá. Tudo bem, Stênio? Tudo bom, Gabriel? Ó, cara, vamos começar o papo. Primeiro falando, né, que você é desenvolvedor Java, e eu já me identifico, mas eu queria que você apresentasse melhor aí quem que é você, de onde você veio, né? E a gente vai saber depois como tu chegou aí. Tranquilo. Então, meu nome é Stênio, eu sou de Teresina, Piauí. Saí do calor de 40 graus para vir pro inverno romeno. Sou desenvolvedor Java já há uns 7 anos, eu diria. E me adaptei bem aqui e não penso em voltar tão cedo. Olha aí, spoiler já, então dá pra saber que tu gosta da tua experiência aí. Então, sabendo que tu gosta, eu queria saber como que você foi parar aí. Qual que foi essa ideia de ir pra um destino tão diferente, assim, como Bucareste? Minha primeira opção não era Romênia ou Bucareste, até porque era meio que desconhecido para mim. A única coisa que eu tinha ouvido falar da Romênia era Drácula e ciganos, Yeah. que é a imagem que é exportada daqui. Mas eu tinha esse sonho de morar fora do país, de ir trabalhar fora. Então eu comecei a correr um pouco atrás disso desde 2015 mais ou menos. Ainda não tinha muita experiência, mas já almejava isso, por assim dizer. Então, em 2016 mais ou menos, eu tive uma sacada para começar a fazer entrevistas fora, treinar o inglês também, que foi usar o LinkedIn para conseguir essas entrevistas. Mudei a localização do meu LinkedIn para Alemanha, para Berlim, que esse na verdade era o meu foco, já tinha amigos lá. Então eu estava tentando conseguir algo lá. Mas pelo fato de eu ter mudado a localização para a Europa, muitos recrutadores começaram a adicionar de todos os países, não só necessariamente a Alemanha. E um desses recrutadores foi da Romênia. E fiz todo o processo de entrevistas e desafios e acabei topando vir pra cá com a cara e a coragem, quando deu certo, no fim de 2018. Caramba, então, tipo, mas nesse meio tempo, assim, não deu nenhum medo de pensar, pô, tu vou pra Romênia? Ou aposto que tu não conhecia ninguém aí, né? Não, cheguei aqui só com a cara e a coragem, não conhecia ninguém, não tinha contato com nenhum brasileiro aqui, não sabia se tinha uma comunidade para dar um apoio assim. E meus amigos no Brasil também botavam muito medo. Cara, Romênia, como é que tu vai lá pro leste europeu? Espera um pouco mais, tenta conseguir outro país mais desenvolvido, tipo a própria Alemanha, ou ir para Portugal, tenta França, Espanha. Mas eu estava decidido. Cara, eu consegui essa oportunidade. É um custo-benefício bom. Então eu vou tentar. O máximo que pode acontecer é eu chegar lá, não gostar, não me identificar com alguma coisa, eu tento outro lugar ou volto e tento novamente. Então eu vim Aí. com essa mentalidade já, de ver se ia dar certo, se não desse certo, ia procurar um plano B. Como foram as entrevistas? Tu mudou teu LinkedIn, então acho que tu fez algumas, né? Naquela época. Sim, fiz várias entrevistas, perdi a conta de quantas foram,
porque eu comecei a fazer entrevista muito cedo, ainda não tinha o nível técnico necessário, então eu penei muito nessa parte. Fiz entrevista para Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, para Noruega, é, muitos países, e sempre tomando não ou nem chegando na parte técnica da entrevista, quando eles viam que eu não tinha toda a experiência necessária que eles queriam, porque geralmente eles tentam trazer uma mão de obra que eles chamam de muito qualificada, que o que eles olham é somente seus anos de trabalho, basicamente, antes de fazer qualquer teste. E foram processos um pouco rigorosos, eu diria. Eu não estava acostumado com a dinâmica de entrevista deles, que eram aqueles sites de desafios, que você tem questões de programação e você tem um certo limite de tempo, e as questões, para mim, que não era acostumado com isso, no primeiro momento eram bem complicadas. Tinha que parar, pensar, eu perdia muito tempo. Com o passar das entrevistas, fui me acostumando com essa dinâmica e desenrolando mais, mas sempre odiando esses sites. Eu utilizava muito o autocompletar, programando, e o autocompletar deles era bem falho. Então sofri nessa parte um pouco. Mas nas entrevistas novas também foi assim? Só curiosidade, porque tu também mudou de emprego aí, né? Nessa última aí já teve que fazer esse mesmo teste. Mudei de emprego, mas mudei não mudando, eu diria. Porque eu vim contratado por uma consultoria. E desde quando eu cheguei, eu estava trabalhando em um cliente, que era a General Electric. Então, quando eu consegui essa vaga, já tinha no meu contrato que durante os 3 primeiros anos eu ia ter um aumento no salário todo ano. E esse ia ser o primeiro ano que eu não ia ter aumento. E era meio difícil que negociar alguma coisa com eles, porque quem estava vendo o meu trabalho era o cliente, não a consultoria. Então, não me sentia parte da empresa por essas questões e reclamava muito com minha gerente do cliente, que sempre perguntava como é que estavam as coisas, como é que... A gente sempre teve um X1, um one-on-one. Então ela sempre foi mais atenciosa nessas questões e eu me sentia mais parte do cliente do que da consultoria. Até que, há um tempo atrás, ela fez essa proposta. Sênio, se tu não está contente com a consultoria, por que tu ainda tá lá? Tu não quer que a gente tente te internalizar aqui para tu ficar trabalhando diretamente pra gente, já que eles nunca te mudaram de cliente e tu tá satisfeito aqui? E daí a gente começou a conversar e negociar e acabei sendo internalizado. Então foi uma mudança sem realmente mudar. Sem todo o processo de entrevista, né? Porque também Isso, mais 3 anos lá faz muito sentido. Exato. Isso foi uma boa questão, porque se eu fosse... se não tivesse dado certo essas negociações, ia ter que voltar a rever conceitos, estudar para as entrevistas, porque é algo bem específico. Eu não sei como é que eles estão fazendo hoje em dia, mas acredito que eles ainda têm essa mesma dinâmica desses sites de desafios. E uma coisa interessante é que justamente essa consultoria que me contratou aqui na Romênia, eles não tinham essa ferramenta. O desafio deles foi diferente. Eles realmente me deram um PDF com um problema para resolver, fazer uma aplicação, não lembro agora o que era, mas fazer tanto o back-end quanto o front-end dela. E eles me deram um fim de semana para fazer, era algo relativamente simples.
e eu implementei o back-end, peco muito no front-end ainda, mas acabou dando certo. Eles, pelo fato de ser uma consultoria, eu acho que é mais tranquilo, que eles podem ver o teu trabalho, como tu desenrola o desafio, e também eles têm vários clientes, então eles não estão te procurando para algum. Talvez eles estejam mirando um cliente específico, mas não necessariamente. Se eles acham que tu tem algum potencial, depois eles podem te colocar em um cliente que tu se identifique mais nesse perfil. No meu caso era mais desenvolvedor back-end, então eles me botaram mais nesse papel. Tá bom. Vamos agora para a parte de chegar aí. Tu passou pelas entrevistas e aí teve o positivo deles e como que foi lá atrás, né? Tu já contou que teus amigos aí ficaram um pouco preocupados, né? E como que foi chegar aí em Bucareste, principalmente na parte de trabalho, depois eu volto na parte da cidade, como tua primeira experiência fora do Brasil? Então, chegar aqui e entrar na empresa pela primeira vez e começar a trabalhar para mim foi um pouco, eu diria que assustador, porque eu tinha uma visão muito exagerada do que seriam as coisas aqui fora. Ficava imaginando, não, poxa, todos os programadores lá devem ser animais, os caras devem, sei lá, dormir com um livro de algoritmo debaixo do travesseiro toda noite lendo alguma coisa. Então eu vim com essa ideia e um pouco assustado também sobre o nível, a carga de trabalho deles. Não tinha nenhuma ideia de como seria, então estava muito ansioso por essa parte. Tanto que nos primeiros meses o meu ritmo ainda estava muito frenético saindo do Brasil. Porque a empresa que eu estava trabalhando aí no Brasil, eles tinham uma carga muito pesada e eles cobravam muito. Então, isso acabou me deixando nesse ritmo e quando eu cheguei aqui, continuei nesse ritmo, trabalhando, querendo mostrar serviço e mostrar que eles tinham feito uma boa contratação, até o ponto da minha gerente chegar para mim e falar: Estênio, calma, relaxa, leva teu tempo para fazer as coisas, tu não precisa fazer nessa pressa toda, não tem nada pegando fogo, então relaxa mais, tu tá muito tenso e querendo terminar as coisas logo. E então ela meio que me fez puxar o freio de mão, eu diria, com o ritmo de trabalho aqui. Apesar de ser um sistema muito grande, ainda não estava em produção, então o ritmo era bem mais lento, bem mais calmo, dava para resolver as coisas com mais tranquilidade. E também o gerenciamento de pessoas dele era algo diferente do que eu tinha no Brasil. No Brasil a gente tinha essas conversas um a um, mas era mais para eles darem um feedback, tipo, não, a gente tá esperando mais de você, ou você... Era basicamente isso, você tá atendendo as expectativas ou você não tá atendendo as expectativas. E aqui não, eles se preocupam mais com o ser humano, não só com o recurso da empresa, mas como você como pessoa, o Estênio. Como é que ele tá no dia a dia? Tá tudo bem? Porque eles entendem se você tem algum problema, você não vai performar bem. Então eles têm esses dois lados. Bom, que bom, né? É muito melhor alguém te parar do que tu chegar e não atender expectativas e alguém te acelerar mais, né? Ainda mais Isso, fora. exatamente. Isso me surpreendeu positivamente quando eu cheguei aqui. Em geral, tu tava com essa expectativa muito alta sobre como seria tecnicamente, né? Tu comentou do pessoal dormir com o livro de algoritmos.
Fora isso de eles terem te segurado um pouco mais, né, para relaxar mais no trabalho. Não sei se relaxar é a melhor palavra, mas não ficar correndo tanto como você falou, né? Sim, sim. O que mais te sentiu diferente trabalhando na equipe aí, além dessa cultura diferente de eles pensarem mais nas pessoas? Até mesmo tecnicamente, assim, tipo, tu sentiu alguma diferença chegando aí? Sentia uma diferença. Eu percebi que o pessoal, pelo menos para o nível que eu estava acostumado, eles são bem mais preparados tecnicamente, em termos de estudos mesmo. Eu vim só com minha graduação, não tenho mestrado e também abandonei a especialização. E a galera que eles perdem mais tempo com essas qualificações, eu diria. E isso tem um impacto muito positivo no nível deles, que é algo que hoje eu tento correr mais atrás, para tentar equiparar, ter esse know-how, eu diria. Até porque aqui, pelo que eu entendi, quando você faz a universidade, é meio que padrão ou meio que obrigado a você também fazer uma especialização ou um mestrado. A maioria das pessoas que eu trabalho aqui, eles têm um mestrado ou alguma especialização por conta disso. Eu acho que aqui em Portugal também tem, o pessoal emenda muito. Porque eu acho que tu acrescenta poucos anos, né, pra pegar o mestrado. Se eu não me engano aqui. Exatamente. Então é parecido. Mas tu tem algum caso assim na prática, pra falar assim, eu acho que o pessoal é mais preparado em tal coisa porque eles estudam mais, ou não? Porque uma coisa que eu fiquei com a impressão aqui é que o pessoal começa a trabalhar um pouco mais tarde, né, até por causa dos estudos. E aí, às vezes eu ficava pensando, será que isso muda no quanto eles conhecem tecnicamente, por ter menos tempo prático, né? Quando, por exemplo, no Brasil, normalmente com 25 anos, 26, tu já tem bastante experiência na programação, porque a gente já começa um pouco mais cedo, com estágio, né? Cedo. E eles começam mais tarde. Então, eu queria entender, deixa eu colocar a pergunta assim, como fica esse balanço pra ti na prática, assim? Porque tu falou que o pessoal tem, talvez, a teoria muito forte e tu tenta correr atrás, mas na prática mesmo tu sente que eles são mais fortes por isso, por estudar mais tempo? Na prática, eu acho que isso reflete de certo modo, mas eu vejo que isso engessa muito outras habilidades deles, como eles não são muito resolutivos, eu diria. Isso foi uma coisa que eu consegui me destacar aqui, por conseguir desenrolar mais as coisas. Num primeiro momento, por exemplo, quando chegava algum problema para mim resolver, eu tentava primeiro fazer aquela coisa funcionar para acalmar os ânimos, eu diria, falar, olha, isso aqui tem jeito. E depois disso, eu aproveitava esse embalo para iniciar essas discussões mais técnicas com ele, de qual seria as melhores formas para resolver aquele problema, agora que a gente já tem uma solução e as coisas estão mais estáveis. Então, é mais essa a minha visão que eu tenho aqui sobre eles. Eu já ouvi algumas vezes no podcast sobre a mesma coisa, que é sobre a gente desenrolar mais, sabe? De achar problemas, né? Contornar os problemas, assim. Então, é uma das coisas que eu tenho ouvido com frequência. Então, é interessante ouvir que no leste europeu a tua percepção também foi parecida, né? E isso contou positivamente pra ti, sim. Legal. E aí eu fico pensando sempre se isso é só culturalmente mesmo, de como eles são, ou se isso é influência do meio acadêmico também, que eles passam mais tempo, né? Eu acho que isso influencia muito, eles pegam muito isso do meio acadêmico, porque quando você passa muito tempo na academia, você cria essa linha de raciocínio mais
eu vou usar uma palavra aqui, mas não sei se é uma boa conotação. É um pouco mais lenta, mas é, que levam a resultados mais sólidos. Então, eles levam esse tempo para analisar, para desenvolver melhor as coisas e que no fim tem um resultado mais sólido. E o que eu vejo muito dos brasileiros, ou pelo menos nos casos que eu conheço, é que a gente tenta resolver as coisas não da melhor forma possível no primeiro momento e depois melhorar aquilo. Solucionar, depois refatorar, sei lá. Isso, Talvez exatamente. seria a linha, tá. E agora, culturalmente, como que foi chegar numa equipe fora do Brasil, né? Como primeira experiência. E aí, até antes disso, né? São duas partes da pergunta, que é, primeiro, como é composta a tua equipe, se é mais a galera da Romênia mesmo, ou é mais internacional. E aí, em seguida, seria de como que foi chegar nisso, no relacionamento em geral, né? Porque acho que tem algumas coisinhas pequenas que a gente não percebe no dia a dia, mas quando tu tá fora, tu acaba sentindo falta de algumas coisas ou percebendo coisas diferentes, tu vai começando a se perceber como brasileiro, né? Como que era trabalhar em outro lugar. Então, quando eu cheguei aqui, a minha equipe é composta exclusivamente de romenos. A nível local, a gente tem os projetos que já envolvem mais pessoas, gerentes de projeto ou arquitetos, esse tipo de pessoal. Aí já engloba mais gente e geralmente tem um pessoal de fora, geralmente franceses. Francês? Isso. Eu trabalho a nível gerencial, o francês domina, pelo menos na General Electric, que eles têm uma sede lá e outra aqui. Então eles usam mais desenvolvimento aqui e infraestrutura e gerenciamento lá na França. E o primeiro contato que eu tive com os romenos foi positivo. Eles são bem receptivos por ter esse sangue latino também. O romeno é uma língua derivada do latim, então dava para eu entender uma coisa ou outra quando eles falavam romeno, mas era muito estranho a sensação de pessoas falarem e você só entender blá blá blá. Mas depois de um tempo eu senti falta desse calor brasileiro, eu diria. Por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, que chegava para cumprimentar o pessoal do meu time, não só do meu time, a empresa toda, eu diria. Que eu tinha várias amizades dentro da empresa e todo dia eu chegava, ia falar com todo mundo, abraçava, dava um beijinho do lado e do outro. E europeu, ou pelo menos os romenos, eles só têm isso com pessoas que são realmente próximas a eles. Eles não têm esse contato de abraçar ou algo do tipo. No máximo um aperto de mão ou um tchauzinho de longe e é isso. Então, depois de um tempo, isso estava fazendo muita falta, muita falta. Outro grande impacto também foi a questão dos sotaques. Eu não era acostumado de jeito nenhum com essa variação de sotaque das pessoas falando inglês, e eu tive que me acostumar com isso. Para mim, o romeno era bem ok falando inglês, mas como eu tinha esse gerenciamento a nível com os franceses, o francês falando inglês era muito complicado para mim entender. Ainda mais por conta que eram pessoas não tão jovens nesses cargos, então já tinham um francês bem carregado que dificultava um pouco para entender. E isso já era algo conhecido dos romenos aqui, da minha equipe,
tanto que depois da minha primeira reunião com eles, a minha gerente chegou pra mim, botou a mão no meu ombro e perguntou: "E aí, tá tudo bem? Conseguiu entender tudo?" Eu falei: "Não, eu me esforcei muito pra entender o que eles estavam falando. E nossa senhora, eu espero que isso melhore, porque eu tive muita dificuldade." E ela falou: "Ah, não se preocupa. No começo eu também era assim. Vai ficar mais Aham. fácil." Ah, que legal. E E como que é hoje? realmente hoje é bem Ah, tranquilo. Hoje a gente não tem mais problema de comunicação nesse sentido e já tô acostumado com o sotaque deles. ah, Mas era bem difícil, assim, por conta de ser carregado. eu falo sempre nessa, né? Pra todo mundo que pergunta, falou que é sempre isso, né? Que eu acho que o sotaque em geral é acostumar. Porque eu também conheci outras pessoas de outros países, né? E aí sempre dá aquele tempinho, né? De começo. E ao contrário, um cara do meu time que é da Inglaterra, ele falou que tinha dificuldade de me entender. Eu comunico brasileiro do time. E aí ele me deu um feedback agora que meu inglês melhorou muito. E aí eu até falei, é difícil saber se melhorou se tu acostumou com o sotaque, né? Ele falou, tua A pronúncia gente melhorou nunca muito. sabe. Aí eu fiquei, eu acho que não, cara. Eu acho que tu deve ter acostumado com o meu sotaque mesmo e agora tá melhor, porque eu duvido que tenha evoluído tanto nesse pouco tempo que a gente tá trabalhando junto, né? Mas é o mesmo caso, é sempre o contato e tu vai pegando os erros, né? De pronúncia, assim. E aí Isso, depois vai ficando mais óbvio. Você também aprende muito com o erro dos outros. Você vê alguém falando alguma palavra com, é, com um sotaque diferente que acaba ficando errado ou pronunciando algo errado, mas com o tempo você aprende a identificar isso e até se adaptar, corrigir os seus erros. Uhum. É, e outra coisa interessante sobre. Fala, não. Em inglês, né? Aí... É, eu sempre misturo. É, outra coisa interessante sobre os sotaques é que você acaba pegando o sotaque das pessoas que você conversa mais. Por Yeah. exemplo, Yeah. Total. no, no Brasil, por ser do Nordeste, tinha um sotaque muito carregado do Nordeste, mas acabei fazendo muita amizade com o pessoal do Sul, Sudeste. Então, pro pessoal do Nordeste, eu perdi mais o sotaque de nordestino. Mas Uhum. pro pessoal do Sul, ainda eles conseguem identificar bem. E é a mesma coisa com o inglês. Pelo fato de eu estar aqui no leste europeu e conversando em inglês com o pessoal daqui, que eles têm esse sotaque mais carregado pro russo, eu diria. Com os É, R's muito forte, aham, né? Sim. isso. Quando eu estou em alguma chamada com alguns amigos e outros amigos brasileiros também, eles falam que o meu inglês ficou mais russo depois que eu, que eu vim morar aqui. Achei isso bem interessante. Yeah, eu já ouvi falar sobre isso também, já ouvi outras pessoas comentando. Não sei se o meu agora parece mais com espanhol, porque boa parte do meu time é da Espanha, então curioso. Mas eu não sei, acho que o meu sotaque é forte o suficiente pra blindar de qualquer coisa, assim. Eu tenho sotaque brasileiro, assim, muito Aham, forte de a galera conseguir identificar que eu sou brasileiro numa conversa, assim, algum estrangeiro, sabe? De conhecer os sim, brasileiros, sim. só pela conversa eles conseguem já saber de onde eu sou. Então, o meu deve ter Consegue ficado. identificar. Aham. Cara, eu queria saber agora, tu já comentou um pouco sobre pessoas, né? Então, eu queria saber sobre como tá sendo morar aí, né? E aí, vou dar aqueles passos atrás e queria saber a experiência de chegar aí também, né? Se foi fácil quando tu chegou, conseguir o apartamento, né? As pessoas falavam inglês para tu conseguir se virar com as coisas, né? Toda aquela burocracia de começo, ou tu teve que penar aí, porque, tipo, dependendo do país, né? A quantidade de pessoas falando inglês pode ser menor. Sim, sim. É, o começo foi bem difícil, não nego. Primeiro por conta de eu ter chegado no inverno. É,
Cheguei final de novembro, começo de dezembro. Então já tava temperaturas negativas aqui. Um pouco Saiu de do neve verão, do lado de fora. né? Isso Tem o contraste, sair do verão. Saí do verão do Nordeste, um calor de 40 graus, para chegar aqui em Bucareste com -10. E a única adaptação que eu tive foi a conexão que eu tive em Portugal. Tive que passar o dia esperando o voo em Portugal. Então foi lá que eu decidi comprar não tinha levado roupas pro frio no Brasil, porque não tinha tem, né? muito onde comprar. Então cheguei em Portugal, sabia que ia ficar um tempo aí. Consegui ir no shopping e comprei alguns agasalhos pro frio. Quando eu saí de Portugal para vir para Romênia, cheguei aqui, era noite, já era, não sei, perto de meia-noite, eu diria, e desembarcando num frio de -10, tudo escuro, sem celular, sem chip, sem sinal de nada. Tava procurando o cara que tava me esperando com uma plaquinha com meu nome escrito. Uma coisa boa foi que a empresa que me contratou, eles me deram alojamento por 2 meses e esse translado dentro da Europa. Então eu tive que pagar minha passagem do Brasil para Portugal e de Portugal para Bucareste eles pagavam, me reembolsavam depois. Então eles já deixaram um táxi esperando, já deixaram um apartamento que eles têm da empresa preparado, entre aspas, para mim. Pelo menos foi isso que eu pensei, até chegar lá. Quando o táxi me deixou no apartamento com uma senhorazinha que cuidava do alojamento lá, a senhora não falava nada de inglês. E eu não falava nada de romeno. Então isso foi um dos primeiros choques assim que eu tive. Putz, como é que eu vou explicar para ela aqui se eu precisar de alguma coisa? Mas nesse primeiro momento ela só me mostrou como era que entrava no prédio, onde era que eu ia ficar, abriu a porta, ligou o aquecedor e tchau e benção. E ela ficou te explicando tudo em romeno de qualquer forma? Sim, ela tentava falar as coisas em romeno, mas naquela comunicação mais gestual, sim, eu diria, falando chave para isso, chave para aquilo, mas mostrando as coisas. Então essa comunicação não verbal ajuda muito no começo. Mas continuando com o alojamento, foi um local que eu achava que ia ser ok. Já tinha visto a localização antes pelo Maps e o prédio por fora era bem bonitinho, era uma avenida movimentada e tal, mas esse era o pulo do gato. O prédio era numa localização central, o que é bom, mas prédios no centro da cidade são muito antigos. Muito antigos. São da época do comunismo ainda e eles não têm uma manutenção muito boa. Então eu cheguei, quando eu estava andando no corredor para entrar no apartamento, era uma plataforma de metal e estava já não bem cuidada, corroída, e cada passo que dava, aquela plataforma mexia. Então era bem assustador, eu diria. Foi um primeiro contato que eu pensei, putz, onde é que eu vim parar? Onde é que eu me enfiei? E eu cheguei no apartamento, o apartamento estava muito frio, muito, muito frio. Eles não ligaram o aquecedor com antecedência, deixaram para ligar quando eu cheguei no apartamento.
e o aquecedor não estava funcionando direito. Só tinha aqueles Nossa. aquecedores móveis, os de parede não estavam funcionando e só eles não era suficiente pro frio que estava e para aquecer o apartamento. Ainda mais para mim, acostumado com o calor. Então, a primeira noite, do jeito que eu cheguei, eu só me enfiei debaixo das cobertas e tentei dormir. Mas ainda assim, ainda Um sentia casaco que eu comprei em muito Portugal. com o casaco que eu comprei em Portugal. Mesmo assim, sentia muito frio. E no outro dia tinha que acordar cedo, porque eu tinha uma entrevista presencial no cliente, na General Electric. Caramba, já no outro Então, dia da no viagem? outro É dia. Aham. pesado. Exatamente. Pô. Não me deram um dia de descanso. É, mas é isso. Acho que o foco deles era lucrar o máximo possível em cima de mim, então eles não queriam dar essa folga. É, também não me atentei a esse detalhe e me deixei levar Uhum. pela coisa. É, mas esse primeiro contato foi bem trash mesmo. Um prédio da época do comunismo sem manutenção, caindo aos pedaços e um frio de matar. Mas passado esse tempo, esse primeiro perrengue e susto aí, né? Como que tem sido morar aí em geral? Como conseguiu achar um apartamento melhor, né? Que um pouco mais quente, funcionando. Isso. É, depois de um tempo, depois de alguns dias, o apartamento lá realmente esquentou, mas ainda era muito frio. Não conseguia ficar com roupas de verão dentro de casa, eu diria. Sempre ficava com moletom ou algo do tipo. Mas depois disso, isso foi o que estava me dando gás para procurar logo um apartamento bom para mim. Mas também tinha um lado de que eu não queria sair dali e queria usar o máximo de tempo possível, porque ali eu não estava pagando nada. Era tudo por conta da empresa. Sim. Então eu queria ver se eu passava esses 2 meses para economizar alguma coisa. Então cheguei a ficar lá até o ponto deles começarem a cobrar. Ei, já achou alguma coisa? A gente tem que trazer outra pessoa, a gente tem que liberar o apartamento e tal. Então, Uhum. o segundo apartamento que eu achei foi bem melhor. Era um pouco mais distante do centro. Mas aqui tem um transporte público muito bom comparado ao Brasil, eu diria. A gente tem os trams, que é aqueles tipo trem que anda pela cidade nos trilhos. Uhum. O ônibus é bom e tem metrô também para quase todo canto da cidade, é bem integrado. Uhum. Então dava uns 30 minutos até o trabalho, 40 minutos. Meu segundo apartamento e já era bem mais ok. Ah, legal. E como que é a cidade em si, né? Como que é morar aí? O que tu tá achando? Experiência positiva? Sim. A cidade é bem bonitinha, é bem atrativa. Tem essa mistura de arquitetura mais antiga do comunismo com uma arquitetura mais moderna. Quando você vai andando pelo centro, você vê aqueles prédios não tão altos e todos muito cinzas da época do comunismo. Mas à medida que você se afasta um pouco do centro, você já começa a ver os prédios mais comerciais, que é quando a cidade começou a expandir, depois que o comunismo também acabou em 91. Eles começaram a renovar essa infraestrutura, não renovar, mas construir coisas novas. Então você já consegue ver aqueles prédios com a fachada toda de vidro, espelhado, esse tipo de coisa mais moderna.
A cidade, eu diria que ela é bem cuidada. Como eu já falei, a questão do transporte também é bem cômodo. Você tem essas ligações do metrô para quase todos os cantos da cidade. E questão de comida aí, né? Porque isso influencia demais na vida da gente, né? Sim, sim. Como que é a culinária romena? A comida aqui é bem diferente, eu diria, pelo menos pro que a gente está acostumado no Brasil. Dá para encontrar algumas coisas similares, como por exemplo no Nordeste a gente comia muito cuscuz. Aqui a gente já encontra algo bem parecido com isso, não feito da mesma forma, porque no Brasil a gente faz no vapor, como quem cozinha vegetais, e aqui eles só jogam dentro d'água. Então fica meio Mas de diferente, milho mesmo? mas Mesma de coisa? milho mesmo. É Nossa. o mesmo gosto, eu diria. Então isso me surpreendeu muito, mas acaba por aí as semelhanças. Tu tem que. Faltou empreender com a cuscuzeira aí, né? Sim, Vai, sim. galera, tu não precisa jogar na água. Inclusive aceita aí quem quiser me enviar de presente. Tu não tem por aí? Não, Caramba, aqui em não Portugal acho tem. que. Eu tava conversando com meu primo quando ele viesse trazer uma pra mim, porque aqui é difícil achar coisas do Brasil. Ah, Abriu um food truck agora com comidas brasileiras, comidas entre aspas. Eles estão fazendo brigadeiro, coxinha, esse tipo de coisa. Mas ok. é um absurdo. Outra coisa do Brasil que você encontra aqui é açaí. Tem um restaurante que vende açaí. É muito bom também. Uhum. Como que eles Mas chamam? Só curiosidade. Eu tava assistindo um filme e eu ouvi o pessoal falar Akai. aham. Akai? Ah, Também? aqui eles sempre me perguntam a pronúncia, então eles tentam falar um pouco semelhante, mas se eles só lerem, eles vão falar achai, porque o C aqui tem som de tchê, Uhum. então tem essa diferença. Mas a comida aqui eu diria que ela é bem específica. A galera come muito pão como carboidrato. Pelo fato deles não consumirem muito arroz, eles tentam incluir pão em todas as refeições. Acho que era uma forma mais comum para eles. Pão e batata. E eles comem, acho que como toda a Europa, muita carne de porco. Carne de vaca é mais difícil. Não eu diria que não difícil de encontrar, mas acaba sendo mais caro pro pessoal aqui. Uhum. Eles têm várias similaridades com o brasileiro, tipo, gostar muito de churrasco, mas é uma coisa diferente que eles fazem no churrasco, não é aqueles pedaços de carne espetado. Eles tentam botar vegetais, cogumelo, eles comem muito cogumelo aqui. Cogumelo até é tranquilo, assim. Acho que eu Aham. também comi aqui em Portugal cogumelo, porque no meu trabalho tinha bastante vegans. E eu achei bom até. Fiquei surpreso. Mas aí tem umas verduras assim que ficam meio estranha mesmo. Acho que fica melhor cozida até do que Isso. na grelha. Aqui eles têm o costume de comer muito repolho. Muito repolho. Salada de repolho. Inclusive eles têm uma comida tradicional que é carne ou frango ou alguma coisa enrolada em folha de repolho. Que eles botam e chamam de sarmara. Mas eu provei isso e não é pro meu paladar. Mas é popular aí? Ou é só Sim, comida sim. de... Comida típica. Eles, se tem no restaurante, geralmente eles pedem isso ou meat, que é como se fosse umas bolinhas de carne
É como se fosse uma carne moída que eles fazem uma forma parecida com salsicha, não fazem uma bolinha, fazem mais Hum, parecido com uma tipo salsicha, um eu diria. croquete. Sei lá. Aham, isso. Ok. Acaba virando uma espécie de quibe ou algo parecido. Aham. Isso também é bom. Eles consomem muito aqui. Inclusive, quando você está viajando pelo país, é, em alguns pontos da estrada você encontra várias barraquinhas que fazem isso. Eles realmente param lá para dar um tempo e Uhum. comer, porque eles realmente amam aquilo, como É. mostarda. Aham. Não é que nem no Brasil que tem alguém pulando na porta da janela do ônibus pra Não, não. vendendo. Como que Exatamente. era? Milho. Umbu. Sei lá, tipo, eu lembro do Nordeste tinha uma fruta específica. Caramba, eu era criança, eu não consigo lembrar o nome agora. Mas que na estrada, né? Tipo, eu viajei Aham, da minha cidade, na Bahia, pra Santos, né? Onde eu morei, de aham. ônibus, né? E aí eu lembro que na estrada, em vários lugares ainda no Nordeste, tinha uma frutinha, tá faltando o nome agora. E eu acho que era umbu mesmo. Se eu já errando aqui, peço perdão a todos. Mas enfim. Mas eles no Brasil tem muito essa questão de vender as coisas na beira da estrada e eles sempre tentam enfiar aquilo goela abaixo para você. Se você não fechar o vidro do carro, eles eles tentam lhe empurrar aquilo ali. Mas aqui não, é algo tipo como se fosse barraquinhas mesmo na beira da estrada e eles só esperam que você pare lá. E, cara, como que são os romanos? Como que tá aí, tipo, saindo do. Pensando mais na vida pessoal, né? Amizade aí. Tu acabou encontrando grupos de brasileiros, fez amizade com os locais aí, ou se juntou com os expat, ou, tipo, os estrangeiros morando aí mesmo? Aham. Então, no primeiro momento, é, eu tentei fazer amizades, ponto. Com brasileiros ou com romenos, porque chegar aqui e você não conhecer ninguém, você não ter um amigo para sair, para tomar uma cerveja, para conversar, jogar papo fora, falar, cara, hoje foi foda no trabalho, alguma coisa do tipo, é bem difícil. Então, o- Então, rapidão, deixa, antes de tu Uhum. falar sobre amizade geral, eu queria que tu contasse sobre esse período e quanto tempo demorou mais ou menos. Fiquei curioso porque é uma coisa que eu ouvi, pergunta de um cara que conheço aqui em Portugal, que chegou há pouco tempo, que me fez essa pergunta, e uma outra amiga morando na Alemanha me perguntou a mesma coisa, tipo, quanto tempo tu demorou para ter alguns, vamos dizer, amigos ou até mesmo colegas, né, que não seja só colegas de trabalho, mas que tu já consegue ter uma conversa. Tu tem ideia mais ou menos assim? E aí eu queria ouvir de ti como que foi esse comecinho aí, com isso que tu falou, e depois quanto tempo tu já foi se sentindo que, ok, agora tem uma galera aqui que eu consigo, ou uma pessoa, né, que eu consigo conversar, já é meu amigo mesmo. Então, cara, a partir do momento que eu cheguei aqui, que eu não conhecia ninguém, até formar um grupo que eu diria que eu podia contar com eles, é, eu diria que uns 3, 4 meses. Eu não sei se Uhum. isso é rápido ou Parece devagar, não, rápido. não Ah, tenho noção. Pro meu ritmo de como as coisas funcionam como amizade, eu faço amizade bem lentamente com as pessoas, mas também a empresa que ajudou nessa questão. Porque à medida que iam chegando mais brasileiros, eles iam falando: ah, a gente já contratou um brasileiro. Manda uma mensagem para ele, quem sabe vocês não viram amigos, não compartilham alguma coisa. Então, eles sempre contratavam brasileiros, sempre, mas sempre que eles contratavam, eles faziam essa rede. Ah, quem sabe vocês formam um grupo e tal. Então a gente acabou formando esse grupo no WhatsApp com os brasileiros que estavam vindo, até antes deles virem. A gerente daqui que estava contratando as pessoas falavam: ah, se tu quiser conversar mais, tem um brasileiro que a gente já contratou. Manda mensagem para ele, tira tuas dúvidas, que aí ele pode te falar como realmente são as coisas e tal. Então foi isso que ajudou muito. É,
depois de ter esse grupo com os brasileiros, eu estava tentando fazer mais amizades locais. Tanto Propositalmente com. mesmo, né? Tipo, quando tu Aham, falou que iria isso. conhecer. Ah, legal. Justamente porque eu vim para me inserir nessa cultura e conhecer como eram as coisas diferentes. Para mim, é, vir morar aqui e só ficar próximo de brasileiros não era uma coisa válida, eu diria. Tem gente que prefere estar só em contato com os brasileiros, mas para mim eu gosto de expandir essas amizades, ter contato com diferentes culturas e diferentes pontos de vista. Então, eu diria que com uns 3, 4 meses, depois de ter chegado aqui, consegui me familiarizar com esses brasileiros que estavam vindo, até porque quando a gente sai do Brasil, a gente está bem mais aberto a fazer amizades quando chega num local, até para dividir as dificuldades que a gente teve, os macetes, como é que tu resolveu isso, como é que resolve aquilo, tal. Então isso ajuda muito a deixar as pessoas mais próximas. É, e também, outra coisa que eu fiz foi reativar meu Facebook. Eu não usava Facebook há alguns anos no Brasil, mas o pessoal aqui é muito aficionado pelo Facebook. Então, eu reativei meu Facebook para adicionar o pessoal do trabalho e tentar me aproximar mais deles também. Mas no trabalho foi algo bem mais lento, porque além dessa diferença cultural, ainda tem a diferença de idade. Tipo, as pessoas que eu trabalho, elas já são mais velhas e com outro mindset, outra ideia de vida, eu diria. Eles já são casados e têm filhos. Eu cheguei e era solteiro e tal, então não combinava muito a vida fora da empresa. Mas com o Facebook eu consegui achar grupos de expats vivendo aqui. E através desses grupos eu achei meio que um intercâmbio de línguas que eles faziam. Por exemplo, eu sei romeno e eu quero aprender romeno e inglês, eu quero aprender francês ou alguma coisa do tipo. E eu Sim. encontrei um desses grupos sobre português. Então eu cheguei para um dos meus amigos brasileiros aqui e falei, cara, vamos dar um pulo lá nesse grupo, ver quem são esses romenos que querem aprender português ou que sabem português. Se pá, a gente encontra outro brasileiro perdido lá. E a gente acabou indo para esse grupo. Só fui uma vez, não gostei muito do pessoal, mas percebi que tinha um dos romenos lá que não falava nada de português, mas que estava lá só ouvindo e tentando interagir e tal, em inglês mesmo. E eu puxei ele para conversar, para entender mais qual era e tal. E ele acabou falando que só estava lá para conhecer gente. E eu aproveitei a oportunidade. Eu também e tal. E ele falou que estava começando um hobby novo, que era escalada. E perguntou se eu não queria ir. Eu falei, cara, pode ser. Nunca fiz escalada na minha vida. Vou lá ver qual é. Ele falou que tinha alguns amigos fazendo e tal, que ia me apresentar ao pessoal. E eu sempre gosto de aprender esses hobbies novos e era uma oportunidade para conhecer pessoas. Então acabei indo, gostando do esporte e por tabela fazendo mais amizades com romenos lá. Hoje, depois de alguns anos, a minha maior base de amigos aqui, mais próximos, são romenos e não brasileiros. Acabei me aproximando muito deles a ponto de combinar viagens aleatórias. A gente descobriu que fazia muitas coisas em comum.
Como, por exemplo, é, eu diria que fiz 5 amigos lá, 3 deles eram desenvolvedores também. É, a gente estava escalando, eles são desenvolvedores, a gente gosta de moto, então a gente descobriu várias coisas em comum e acabou virando amigos próximos. Mas Cara, hobbies sempre ajuda, né? Tipo, Isso. esporte, qualquer coisa assim, né? Quem gosta de cantar ou tocar alguma coisa, consegue achar outras pessoas, porque vamos dizer que é a linguagem universal, né? Isso. Mesmo que tu não fala a mesma língua, não tenha a mesma cultura, você tá praticando algo em comum, então. Tipo, Você encontra não afinidade importa. com alguém, consegue puxar uma conversa inicial, um papo, alguma coisa do tipo. Inclusive, esse foi um dos conselhos que eu dei para minha gerente aqui, que é romena. Ela se mudou agora para não lembro qual país, mas enfim, ela decidiu sair da Romênia no ano passado e uma das conversas que eu tive com ela foi justamente isso. Ela gosta de jogar tênis. Eu falei, olha, se tu gosta de jogar tênis, tá indo para outro país, na hora que tu chegar lá já procura um clube de tênis, que aí tu Tem os já aplicativos. Na Espanha eles usam muito aplicativo para combinar partida, por exemplo. Né? Aham. É justamente para ter esse contato com pessoas que já têm alguma afinidade com você, que já é meio caminho andado para criar uma amizade. Ou simplesmente conhecer a cidade, eu diria. Não, é isso mesmo. O aplicativo na real é para jogar paddle, né? É parecido, mas eu vi um colega de trabalho que joga e eu perguntei como que tu acha pessoas para jogar. Ele falou, ele abriu o aplicativo e falou, basicamente eu tenho aqui meu nível, escolhe, não sei se é o local e acabou. Eu falei, mas como assim? Tu nem conhece a pessoa? Ele falou, não, tipo, faço isso toda semana. Jogo com meus amigos, eu quero jogar mais, eu acho alguém, vou no horário lá, a gente joga, se cumprimenta, acabou. E é isso. Então... E aí eu fiquei pensando, né? Falei, para estrangeiro... E aí na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, cara, deve ser sensacional para estrangeiros ou para quem tá se mudando, né? Pra outra cidade. Porque exato. pratica teu esporte, conhece alguém mais, né? E, cara, o que é difícil morando por aí? Qualquer coisa que tu fala assim, pô, isso aqui eu gostava mais no Brasil, sinto saudade no Brasil por esse motivo. O que eu sinto falta no Brasil, comida, sem sombra de dúvidas. Isso não tem muito pra onde correr. Ainda sinto falta desse calor humano e da receptividade dos brasileiros, apesar dos romenos serem bem abertos, mas nada substitui o brasileiro ou chega aos pés do brasileiro. E eu diria que só. Não sinto falta de muita coisa de lá. Eu diria que eu me adaptei bem aqui. Uma coisa que eu não gosto aqui é o inverno, porque os dias são mais curtos. E eu gosto muito do sol, mas dá para aproveitar muito agora nesse primavera, verão, que os dias são bem mais longos. Então isso é um ponto bem positivo. E quais são as coisas que tu gosta mais além do verão? Que tu, tipo, se tivesse que pensar assim, pô, eu moro aqui, isso aqui é top. Então qual é que vem primeiro na tua cabeça? Sobre as coisas que eu mais gosto de morar aqui, eu diria que é a possibilidade de fazer diversas coisas diferentes. Que pelo menos na região que eu morava no Brasil, eu não tinha essa possibilidade. Como, por exemplo, escalada, que é um dos hobbies que eu tenho. Tem a questão de ir para as montanhas. Só o fato de você ir para as montanhas, fazer uma caminhada, um hiking e ter uma vista maravilhosa. Aqui tem muitas montanhas bonitas, tem paisagens fenomenais. Eu amo isso. Quase todo fim de semana tem alguma coisa para fazer. Ou eu viajo e dou um pulo na Bulgária para escalar, porque lá é mais próximo aqui de Bucareste, é quase fronteira. Ou
eu vou para as montanhas da Romênia, que já são um pouco mais distantes aqui da capital, ou para escalar ou só para fazer um hiking ou viajar mesmo, mudar os ares, sair desse ambiente de cidade. Fora os parques daqui, dentro de Bucareste mesmo, são bem legais. Me mudei agora para um local que é 5 minutos a pé de um parque. É bem interessante. São parques bem amplos, com lagos, apesar de não poder nadar no lago. Isso é uma frustração que eu tenho aqui. Mas eles são bem bonitos para correr, para andar de bicicleta, andar de patins. Essa questão da tranquilidade da Europa, que você não tem no Brasil, de você poder andar despreocupado, sem se preocupar com violência, com assalto. Apesar da Romênia ter uma má fama por causa dos ciganos, aqui é muito seguro. Você pode sair em qualquer hora do dia, da noite, com o celular na mão e não se preocupar. Claro que aqui tem casos de assalto ou esse tipo de coisa, mas é bem menor que o Brasil. São bem raros mesmo. O que acontece mais é pickpocket, aqueles pequenos furtos num transporte público, lotado, coisas desse tipo. Uhum. Esse tipo de coisa que morar fora, ter essa outra oportunidade, ter essa mudança de vida, ter uma condição financeira melhor, lhe proporciona. Uhum. E falando de condição financeira, tu acha que o custo de vida aí, com o salário desenvolvedor, né, sabendo que é maior do que a média geral, normalmente, vale a pena? Sim, aqui vale muito a pena. Sempre tento convencer meus amigos a se mudarem para cá justamente por causa desse balanço de custo-benefício. O nível dos salários aqui eu diria que é bem bom. Não é uma Alemanha da vida, mas também o custo de vida é bem mais baixo. Em questões de dia a dia, supermercado e transporte, eu diria que o custo de vida é comparado ao Brasil. Transporte público aqui é bem barato. A moeda também não é o euro, é o leu, o euron. E é comparável com o real. Mas a economia aqui é bem mais estável, eu diria. Eles ainda estão tentando entrar na zona do euro, em Schengen também, mas ainda estão sendo barrados, ainda tem uns passos para conseguir. Mas é um bom atrativo, porque você consegue juntar uma grana boa aqui, não tem esse mercado imobiliário tão inflado como tem no resto da Europa, que acaba deixando os aluguéis um absurdo. Aluguel aqui tá ficando caro, mas ainda é um preço aceitável. Cara, antes de fechar, queria deixar duas coisas, passo para duas coisas. Deixa mensagem final, pode falar o que tu quiser, e depois os links, se tu quiser que alguém te ache, onde seria o melhor lugar. Então a mensagem seria para vocês virem conhecer a Romênia, seja para tentar a vida aqui ou seja só para conhecer o país. Eu diria que vocês vão se surpreender positivamente, assim como eu me surpreendi. Eu vim com poucas expectativas e hoje em dia eu não penso em sair daqui. Não penso em me mudar ou voltar para o Brasil. É um país com muitas belezas naturais e tem pessoas amigáveis, calorosas, por causa do sangue latino. E se vocês ainda quiserem
bater um papo, tirar alguma dúvida sobre ou a Romênia ou sobre o mercado de trabalho aqui, vocês podem me inscrever no Instagram ou no LinkedIn, Stênio Galvão, que eu posso responder as perguntas, posso conversar com vocês sem problema nenhum. Os links vão ficar aqui na descrição. E galera, antes de fechar, eu queria também falar que o podcast tem crescido bastante. E para continuar crescendo, continue compartilhando. Se compartilhar, me marca também. Às vezes eu demoro de responder, mas respondo todo mundo. Então continue compartilhando para que a gente consiga crescer ainda mais. E não esquece de seguir também. Se quiser ver, tem a janela ali, né, no Stênio, mostrando o fundo, que vai ser um pouco de Bucareste. Dá para ir lá no YouTube, ou se quiser ouvir Spotify, Apple, Google, Deezer, todas as plataformas. Stênio, muito obrigado. Primeiro episódio sobre Bucareste. Ficou excelente. Então, brigadão mesmo pelo tempo aí. Espero não ter tirado o tempo de nenhuma das tuas trilhas ou escaladas, né? Nada, não se preocupe. No que precisar, estou à disposição. E última coisa, a escalada ficou o amigo também? Aquele lá da língua? Não, ele parou de escalar. Mas a amizade acabou? Eu nunca mais tive contato com ele. Então. Mas aí, ficou a escalada, chegaram outros amigos graças à escalada, né? Amigos, e viagens. Isso. Então acho que valeu a pena ter saído de casa, né? Ido pra aquela situação e conhecido alguém que te trouxe coisas boas depois. Muito bom. Então, brigadão, cara. E até a próxima. Até a próxima.